que você faria se descobrisse que alguém pode prever sua morte apenas olhando para você? Em um antigo povoado no interior do Maranhão, existe um ritual macabro que acontece somente uma vez a cada 4 anos. Os moradores fugiram há mais de 70 anos, mas as almas atormentadas continuam seu cortejo fúnebre. As senhoras dos lírios mantêm as casas limpas e pintadas, como se aguardassem o retorno dos vivos. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores baseados em fatos que talvez você deseje nunca ter conhecido. Era o anoitecer da segunda-feira de carnaval. Eu estava de passeio no Pântano dos Espíritos, um pequeno povoado a algumas horas da capital maranhense. O lugar tinha uma beleza inquietante. Ruas de paralelepípedos perfeitamente alinhados, casas coloniais bem preservadas, uma igrejinha branca no centro da praça principal. Mas havia algo estranho. Um silêncio opressor, como se o próprio ar evitasse fazer ruído. Caminhei pelas ruas vazias, observando as janelas fechadas e as portas trancadas. As fachadas coloridas refletiam o último vestígio de luz do dia que se despedia. Era perturbador como tudo parecia limpo demais, cuidado demais para um lugar aparentemente abandonado. Foi quando avistei, sentado em um banco de madeira sob uma mangueira centenária, um senhor negro de cabelos brancos. Ele fumava calmamente um cachimbo de barro, criando pequenas nuvens de fumaça que dançavam no ar parado. Seus olhos, notei ao me aproximar, tinham um aspecto leitoso, característico dos cegos. "Não há mesmo ninguém na vila?" perguntei, quebrando o silêncio pesado. O velho Evaristo respondeu-me, extraindo um fiapo de fumaça de seu cachimbo de barro. Não há. Faz mais de 70 anos que não há viva alma no velho Pântano dos Espíritos. Mas o povoado me parece bem conservado. É verdade. Todos os anos, em janeiro e junho, as senhoras dos lírios cuidam de lavar todas as casas e de varrer, cuidadosamente, os paralelepípedos das ruas. A cada 5 anos, em dezembro, tratam de pintar as fachadas, consertar os telhados e reforçar as vigas e caibros das casas. E levam belas flores e água perfumada à igrejinha e ao cemitério. São mesmo devotas, essas pobres senhoras negras. Eu já ouvira rumores acerca de eventos sobrenaturais no Pântano dos Espíritos, o mais próximo remanescente de quilombo da capital maranhense. As histórias chegavam à cidade grande em sussurros, trazidas por viajantes ou parentes distantes de antigos moradores. Falavam de uma maldição, de almas penadas e de uma procissão dos mortos que aterrorizava qualquer um que ousasse presenciá-la. Aquela me parecia uma propícia ocasião para saber algo mais sobre os rumores. Eu ia fazer uma pergunta, propositalmente circunstancial, ao velho Evaristo Mendes, mas ele se antecipou com um sorriso tranquilo nos lábios. "Vejo que você está interessado na história do povoado, não é mesmo? Pois bem, todos os anos, bissextos, à meia-noite da terça-feira de carnaval, algo extremamente fantasmagórico acontecia. E tenho certeza, ainda acontece, no Pântano dos Espíritos. Algo assustador. Quando menino, bem pirralho, eu vi." O calmo sorriso do velho cego endureceu subitamente. Ele meteu o cachimbo na boca, reprimindo um esgar de dor, ou talvez de medo. As rugas em sua testa se aprofundaram, como se a simples lembrança fosse capaz de abrir antigas feridas. Era visível que aquelas recordações o perturbavam profundamente. Por um instante considerei mudar de assunto, poupá-lo daquilo que claramente o atormentava. Mas havia algo naquela história, algo na maneira como o silêncio pesava sobre o Pântano dos Espíritos, que me impedia de recuar. "O que você faria, se estivesse no meu lugar, a poucos quilômetros de uma vila fantasma, na véspera de um evento sobrenatural que acontece apenas uma vez a cada 4 anos? Evaristo respirou fundo, como quem reúne forças para reviver um trauma. Seu rosto enrugado parecia carregar o peso de décadas de uma visão que ninguém deveria testemunhar. Quando finalmente continuou, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. "A cada 4 anos, à meia-noite da terça-feira gorda,
Não se via ninguém nas 3 ruas do povoado. Todas as casas estavam fechadas. Dentro delas, as mulheres rezavam o terço. Na igrejinha de São Benedito, os homens se reuniam, em silenciosa oração. Então ouvia-se o clangor dos sinos, vindo da colina de Santa Efigênia. Escutava-se depois o ribombar dos tambores soturnos e o tilintar monótono das correntes, arrastando-se nas pedras rotundas do estreito caminho que levava ao Campo Santo dos Lírios. Um som espectral, cavo e seco, semelhante ao de gaitas de Volkshofens, elevava-se lugubremente e ganhava intensidade à medida que se aproximava da morada dos mortos. Eu era apenas uma criança, mas tremia de medo daquela áspera vibração sonora. Mas era um medo tisnado de inquebrantável curiosidade. Ouvir aqueles acordes sinistros, quase excruciantes, era um convite à perdição. Eu sabia que, se olhasse pela janela, me arrependeria pelo resto da minha vida. Mas ainda assim, como um ébrio diante de uma generosa dose de cachaça, não pude resistir à tentação. Enquanto o velho falava, notei que o céu havia escurecido completamente. E agora, apenas a fraca luz de uma lua crescente iluminava o povoado. As sombras pareciam mais profundas, os contornos das casas mais ameaçadores. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável, como se o próprio pântano dos espíritos escutasse a história de Evaristo. Eu estava sozinho em casa, continuou ele. Meu pai era viúvo e as minhas irmãs haviam sucumbido à febre amarela. Bem que meu bom pai me advertira a não sair da cama. Eu deveria permanecer deitado, mas estava alerta, e muito bem atento àquilo que se passava lá fora. Levantei-me e espiei devagarinho. À frente da sinistra procissão, carregando uma imensa cruz, estava um cadáver semi-putrefeito. Atrás dele, seguia uma multidão de defuntos encapuzados, cujas grossas correntes de ferro amarradas à cintura tombavam ao chão e lhes reprimia a desenvoltura dos passos. Alguns não tinham olhos. Outros tinham os lábios devorados. Outros, sob as negras mortalhas, eram apenas mefíticos esqueletos. Enquanto Evaristo narrava, senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. A noite parecia ter ficado mais fria de repente, embora estivéssemos no auge do verão maranhense. O vento, antes inexistente, agora suspirava entre as folhas da mangueira, quase como uma advertência. Assim como o protagonista buscava respostas naquele momento, convido você a se inscrever agora no Arquivo Sombrio e ativar o sino. Só assim, você não perderá os próximos capítulos dessa jornada pelas sombras que muitos preferem ignorar. E me diga nos comentários, você já sentiu aquela sensação de estar sendo observado quando está sozinho? Algo etéreo iluminava aqueles mortos infelizes. Prosseguiu Evaristo, sua voz agora trêmula. Era uma luz obscura, violácea, de misterioso e expressivo fulgor. E havia algo ainda mais aterrador. Todos os cadáveres bailavam. Bailavam, tropegamente, embriagados pela própria putrescência, ao som da melodia monótona, que escapava de suas entranhas vazias e do clangor espargido por suas correntes de ferro. Percebi que os tambores vibravam com maior ênfase nas cercanias do Campo Santo, e que lá, a tonalidade roxa escura, que irradiava daquelas rotas vestes fúnebres, tornava-se ainda mais brilhante, intensa e fantasmagórica. Evaristo interrompeu sua narrativa. Seu rosto estava coberto de suor, apesar da noite fresca. Suas mãos trêmulas apertavam o cachimbo com força, como se aquele objeto fosse sua única âncora na realidade. E então, me perguntei, incapaz de conter minha curiosidade mórbida. O que aconteceu depois? O velho cego virou seu rosto em minha direção, e por um instante, tive a estranha sensação de que ele podia me ver. Seus olhos leitosos pareciam fixar-se, em mim, com uma intensidade perturbadora. O que aconteceria se aquela procissão de almas penadas, agora completamente despertas, decidisse que não queria apenas desfilar? A verdade que estava prestes a ser revelada era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Quando o último dos espectros penetrou nas aziagas sombras do cemitério, continuou Evaristo, sua voz agora um sussurro rouco. Deixando atrás de si uma nuvem de miasma, tudo se acalmou. Os tambores silenciaram, as correntes acalmaram-se.
As gaitas de foles rouquenhas mergulharam no vazio os seus mórbidos acordes. De súbito, veio um vendaval extraordinário que reverberou, quase a ponto de estilhaçá-las, nas vidraças do pântano dos espíritos. E do céu desceu uma luz intensa, mais forte que os raios do sol merídio, e tão fugidia quanto um relâmpago do estio. A tensão era palpável. O velho Evaristo parecia reviver aquele momento terrível, sua respiração acelerada, o suor escorrendo por suas têmporas. Eu me inclinei para a frente, completamente absorto na narrativa macabra. Depois, tombou sobre a terra uma calmaria monótona, surda e sufocante, prosseguiu ele. Tão sufocante quanto a negrura palpável. Sim, verdadeiramente táctil, que traspassou a calidez da noite e devassou os meus olhos como pontiagudos cacos de vidro. Foi naquela noite que fiquei cego. Os homens e mulheres do povoado, vendo o meu lastimável estado, resolveram, após uma pacífica assembleia, e a bem da sanidade e paz de espírito de seus filhos, abandonar a aldeia ancestral. Lamento muito, disse-lhe. Muito mesmo. Não há por que se lamentar, meu caro jovem, disse ele maneando os crespos cabelos brancos. Uma vez a cada 4 anos, por alguns minutos, eu volto a enxergar. Não importa o que vejo, é sempre bom enxergar novamente. É quando eu me recolho à antiga casa de meu pai, abro o postigo, e num lampejo, vejo as almas desfilarem a sua parada de morte à meia-noite da terça-feira gorda. Um arrepio percorreu minha espinha. A noite parecia ter ficado ainda mais escura, enquanto conversávamos, como se as próprias trevas quisessem ouvir o relato de Evaristo. E olhando com atenção a face semipútrida do porta-estandarte carregando a imensa cruz, continuou o velho. Vislumbro claramente quem irá morrer em breve. Mas como sou cego todos os demais instantes da vida, não posso saber, sem sombra de dúvidas, quem é o infeliz. Salvo se, como às vezes sucede, o penitente em sua pesada trajetória entoa, em agonia da morte próxima, alguma ladainha, em latim ou algo assim. É bem mais fácil reconhecer. Confessei amargamente. Alguém pelo timbre de sua voz? As implicações daquelas palavras me atingiram como um golpe. Evaristo não apenas testemunhava aquela procissão macabra. Ele via nela um presságio de morte. E pior, reconhecia a próxima vítima. Por via das dúvidas, disse ao velho, Evaristo, não me custa nada fazer um testamento. Este é um ano bissexto. Evaristo deixou escapar um reconfortante sorriso, mas havia algo nele que me deixou inquieto. Uma espécie de conhecimento secreto, uma certeza sombria que ele não compartilhava completamente. Despedimo-nos. No seguinte dia, voltei a encontrar o cego Evaristo, agora em Alcântara, onde eu assistiria à passagem de um inocente bloco de mascarados. O carnaval estava em pleno vapor, com seus foliões fantasiados e música alta. Mas toda aquela alegria parecia distante, irreal, comparada à inquietação que sentia desde minha visita ao Pântano dos Espíritos. Evaristo estava sentado sozinho, em um banco da praça central, seu fiel cachimbo de barro na mão. Aproximei-me para cumprimentá-lo, sentindo um inexplicável nervosismo. Bom dia, Sr. Evaristo, disse tentando soar casual. Que coincidência encontrá-lo aqui. Foi então que testemunhei algo que nunca esquecerei. Abalado, eu pude ver um laivo de amargura, de profunda tristeza, nos lábios do velho cego, quando ele se virou bruscamente em minha direção, ao escutar, num choque convulsivo, que evocava fúnebres lembranças recentes, o perceptível timbre de minha voz. E naquele momento, compreendi. Não havia sido coincidência alguma encontrar Evaristo em Alcântara. Ele sabia que eu estaria ali, assim como sabia muito mais. Na noite anterior, à meia-noite da terça-feira de carnaval, enquanto eu dormia tranquilamente em meu quarto de hotel, Evaristo havia recuperado momentaneamente sua visão. E entre os espectros que desfilavam sua macabra procissão no Pântano dos Espíritos, carregando correntes e dançando ao som de uma música infernal, estava eu. Meu nome já estava inscrito no livro dos mortos, e Evaristo, o único homem capaz de ver além do véu que separa os vivos dos mortos,
Carregaria para sempre o fardo de reconhecer minha voz e saber que meus dias estavam contados. Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem de voltar.